Aleluia. Glória a Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, de onde, gente? De onde, gente? De novo, Damasco. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente foi cercado por um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, o conduziram para, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E você diz amém. Senta dando glória a Deus por essa palavra, crente. Oh, aleluia. Aleluia. Vou falar de novo. Senta dando glória a Deus, crente. Oh, aleluia. 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 A narrativa que nós acabamos de fazer menção, do capítulo 9 do livro de Atos. O pessoal lá atrás está me ouvindo bem também? Também? Glória a Deus. Vai falar sobre a maior de todas as experiências que ele teve a oportunidade de viver. E quando a gente afirma que ele está diante da maior de todas as experiências da sua vida, é válido aqui lembrar que nós estamos falando do apóstolo Paulo, alguém que poderia ser um colecionador das maiores experiências que um homem pode viver dentro do cristianismo, no que tange ao ministério da nova aliança, a dispensação da graça. Depois de Cristo, sem dúvida nenhuma, até mesmo depois de alguns mártires, é uma das pessoas que mais teve experiências, obras, realizações, revelações, conduta doutrinária, bases para a igreja primitiva, contemporânea e pós-moderna. O apóstolo Paulo foi um homem de tantas verdades, um homem de tanta palavra, um homem de tanta revelação, de tanta confiança dos altos céus, que na esfera teológica há uma série de pessoas que, estudando teologia, e teólogos, formadores de opinião dentro do cenário eclesiástico, divergem em uma série de contextos e interpretações bíblicas, o que é muito natural na ciência do estudo da palavra. Mas eu nunca vi uma divergência entre os teólogos no que tange a seguinte afirmação: eles chegam ao ponto de dizer, a despeito de todas as divergências que há em suas visões doutrinárias, que se por alguma desgraça todo o compêndio de informações da palavra de Deus se perdesse e só se restassem as cartas paulíneas, elas têm uma espinha dorsal tão contundente, tão forte, tão inquebrável, que seria o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de fé, doutrina e salvação. Tão específico, tão contundente são as revelações, foi a maneira com que Deus se revelou e conduziu o ministério do apóstolo Paulo. Este homem de Deus viveu muitas experiências. Falamos rapidamente ontem sobre algumas, quando, por exemplo, ele foi preso e no pátio, no cárcere inferior, orava com Silas, cantava hino de louvores a Deus e o lugar tremeu pelo poder da oração. As prisões foram abaladas, as cadeias dos presos se abriram,
Mas ao invés de todos saírem fugindo, correndo, a experiência sobrenatural vai continuar. Quando o carcereiro pensa que não tem mais jeito e vai tirar a espada da bainha para atentar contra a sua própria vida, desesperado com aquilo que está acontecendo, Paulo vai dizer para ele: não faça isso, estamos todos nós aqui. Como eu disse ontem, eles estavam presos, mas eram mais livres do que muitos outros. Ninguém foi embora. Paulo deteve todo mundo ali, porque não adianta ser solto e não ser livre. E ele estava ali para promover libertação. Ele fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O homem creu, curou os vergões dele. Que experiência de preso diante do carcereiro para ser cuidado pelo carcereiro. E o carcereiro que deveria cuidar da prisão dele vai receber libertação pela vida do presidiário. É bom demais. Que experiência. Teve também uma outra vez em que ele tomou uma surra tão grande que ficou jogado depois de tantos açoites e foi dado como morto, porque falavam o nome dele, mas ele não se mexia, tocavam nele, mas ele não reagia. Então a gente vai ver a primeira manifestação do que chamamos de círculo de oração dentro da igreja. Vão fazer uma roda, vão dar as mãos e vão começar a interceder pela vida de Paulo. E o texto diz que após aquela oração ele se levanta como se tivesse sido chamado do mundo dos mortos, por causa do poder da oração. Imagine você ser dado praticamente como morto, e depois da oração de uma igreja que você mesmo investiu, você mesmo aconselhou, você mesmo amou, agora você vai receber esse retorno através do ânimo da sua vida. O homem se levanta como se não tivesse tomado nenhuma bofetada. Que experiência! Imagine você ser reerguido pelo poder da oração. Oh, aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia. Diga comigo, experiência. Diga comigo, experiência. Sonoplasta do meu coração, está muito apertado esse compressor, muito apertado. Se eu falar baixinho, ele fala alto. Se eu gritar, ele abaixa. Isso é compressor. Tenha dó de mim, menos dó do som. Você está protegendo ele, me proteja. Diga, experiência. Experiência. Experiência, segundo o dicionário, é chegar ao conhecimento de algo que você não sabia por intermédio de todos os sentidos do seu corpo. Veja, não são sentimentos, são sentidos. Coisas reais, coisas que você sente na pele, coisas que você sente no olfato, coisas que você sente no paladar. A definição de experiência, isso você pode procurar em qualquer dicionário, não é dicionário bíblico não, dicionário da língua portuguesa. Você vai perceber que a definição mais simplificada de experiência é essa: chegar ao conhecimento de algo que você ainda não sabia por intermédio de todos os sentidos do corpo. Agora perceba o que está acontecendo no capítulo 9. Eu falei aqui de algumas experiências de Saulo. Levantou como se já estivesse morto, viu o cárcere tremer, sem que fosse um abalo sísmico, mas um terremoto do poder de Deus se manifestando naquele lugar. Tirou demônios antigos que ocupavam uma menina, a possuindo com espírito de adivinhação. Pisou na cidade de Éfeso e, como eu disse ontem, em 5 dias acabou com o pensamento e com uma doutrina de mais de 100 anos. São muitas experiências, mas nenhuma delas se compara à que nós acabamos de ver no capítulo 9. Por quê? Porque não existe nenhuma experiência que seja maior do que encontrar o Salvador, o Remidor, o Criador da sua vida, da sua alma. A pessoa que dará sentido à sua existência. E vamos aqui bem dizer a verdade, que todas as experiências só foram possíveis por causa dessa experiência. Quase morreu, mas reergueu, porque encontrou com Jesus. Foi preso, mas depois foi solto, porque Jesus ainda tinha uma obra com ele. Padeceu, mas depois foi reerguido, porque ainda não era o seu tempo, Jesus ainda queria usá-lo. Um dos maiores missionários da igreja primitiva, senão o maior missionário da igreja primitiva, porque foi escolhido para padecer por amor do Senhor. E tudo isso porque o Senhor o selou. Tudo isso porque o Senhor o chamou. Então veja, nenhuma experiência antes de Cristo é mais relevante do que todas as experiências que você vive depois de conhecer a Cristo. É por isso que você precisa ter uma experiência com Cristo. Porque as coisas vão ganhar significado, as coisas vão ganhar peso, as coisas vão fazer sentido, as coisas vão ganhar propósito. Eu disse que as coisas vão ganhar. Vem comigo, igreja, as coisas vão ganhar.
Propósito. Para que uma pessoa vive? Para cumprir o seu propósito. Por que pessoas vivas se matam? Porque não tem propósito? Não, porque tem, mas não o encontraram. E por que não encontraram? Será que é tão difícil descobrir qual é o propósito? Não, também não é difícil. E eu vou falar rapidamente sobre isso aqui para você entender. A junta de quem trabalha com a psicologia já definiu mais ou menos que em 75% dos casos, é a média, as pessoas que na verdade cometem suicídio, atentado contra a sua própria vida, de fato e de verdade, na raiz do problema, não queriam morrer. Elas queriam acabar com o sofrimento. Sofrimento de quê? Nem sempre é uma dívida, nenhum problema, mas na maioria das vezes a raiz do problema está ligada a perceber que não há propósito na sua existência. Não sabe para que vieram. Estão no limbo da sua alma, lançadas no esquecimento, onde acreditam que não podem ser acolhidas. Vazias de significado, vazias de sentido. E aí por causa disso atentam contra a sua própria vida, porque acreditam que é a única maneira de acabar com aquele sofrimento. Mas 75% dos doutores, dos cientistas, das pessoas que dedicam a sua vida ao estudo da ciência, ao estudo da ciência para entender o comportamento, a mente, o psique do ser humano, afirmam que normalmente em 75% dos casos essas pessoas não querem morrer, o que elas querem é acabar com o sofrimento. Mas como não sabem como acabar com o sofrimento de uma vida que existe sem propósito, inexistente, acabam dando cabo da sua vida. E por que isto acontece? Nem sempre lhe falta dinheiro, porque senão só pobre se matava. Mas infelizmente na maioria das vezes não é lá que está acontecendo a maior parte dos casos. Não é por falta de idade para a realização dos sonhos, porque já está comprovado que as pessoas na sua juventude, mocidade, fase adulta, são as que mais estão cometendo isso. Ou seja, gente que estaria vivendo o auge das suas realizações, mas é quando estão vivendo o auge das suas frustrações, e então acabam cometendo isso. Porque na verdade a coisa está definida em não ter um propósito de vida. E por que isso acontece? Porque até nós cristãos, que sabemos quem é Deus, que procuramos andar com o Senhor, alguns que estão aqui já foram tentados pelo mesmo sentimento e foram livres da morte, porque o Senhor lhe deu um propósito, porque o Senhor lhe deu um sentido. Há outros que estão aqui nessa noite tentando encontrar o propósito, e glória a Deus que você veio, porque você vai achar esse propósito e vai entender para que você foi criado. Agora, o que é que costuma acontecer? Acontece que na maioria dos casos, e quando eu digo dos casos, não é dos que se matam, mas dos que estão vivos sem saber para que nasceram, principalmente aos cristãos, é achar que primeiro eles nasceram para depois encontrarem qual é o propósito. Então normalmente é como se, teatralizando para todo mundo entender, é como se fosse assim, como se Deus te colocasse no ventre que você nasceu, e aí Deus esperasse você nascer, para quando você chegar à idade da razão, você começar a compreender para que você nasceu. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diz: está errado. Está errado. Tem duas pessoas do teu lado, fala para as duas. Está errado. Sabe quem é que está pregando isso para você? Seu ego. Seu ego está querendo fazer você entender que você é o centro de tudo, que você nasceu para dar propósito às coisas, que você nasceu para fazer as coisas terem sentido a partir de você. É o seu ego que está dizendo que o mundo está girando para que você seja descoberto. Isso é ego. E o ego não pode ser extirpado, porque é característica da nossa natureza adâmica caída. E o que ele pode ser? Ele pode ser diminuído, resumido, controlado, vigiado, mas não pode ser arrancado. Ele é um dos narcóticos nocivos mais antigos do mundo. Ele é o melhor amigo da vaidade. E eles dois juntos podem fazer coisas terríveis sem usar nada do lado de fora, usando apenas a voz da sua consciência do lado de dentro. Eles podem fazer você se jogar de uma ponte. Eles podem fazer quem é muito se sentir nada. Eles podem fazer quem é nada achar que é tudo. O diabo pode trabalhar com muitas drogas nocivas, cocaína, maconha, crack, com muitos comportamentos destrutivos, pornografia, masturbação, prostituição, fornicação. Mas nenhum deles é mais nocivo
do que a ferramenta mais antiga que ele usa para corromper o propósito original do homem, desde o dia em que o homem foi criado. Qual? Vaidade. A vaidade é o narcótico nocivo mais antigo do mundo. A vaidade é a droga nociva mais antiga do mundo. Mais antiga. Basta ele usar isso. E isso é tão complicado porque ele faz uso da voz da sua própria consciência, para que você seja afetado. Então você começa a pensar na lógica mais ou menos assim, mesmo sendo cristão. Deus me fez nascer, e agora que eu nasci, quando eu chegar à idade da razão, eu preciso entrar numa igreja, eu preciso ter uma experiência para saber para que propósito, ou melhor, para descobrir qual é o meu propósito. E tem gente vagueando anos na igreja, anos no ministério de louvor, anos na sua família, anos na sua casa, sem saber qual é o seu propósito de vida. Por quê? Porque você procura um propósito que te agrade. Você procura um propósito que faça sentido para você. Sabe por quê? Você está sendo guiado pelo ego. E o ego só faz o que é para ele. A carne, na carne, não opera para Deus bem voluntário nenhum. Tudo que a gente faz, disse ontem e repito hoje, a gente faz por impelimento, por graça e obra do Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que conduz, é Ele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para que a gente cresça na graça e no conhecimento de quem é o Senhor. Sem o Espírito Santo, a gente só ouve a voz da própria consciência. Sem o Espírito Santo, a gente só vai se queixar das escolhas erradas. Sem o Espírito Santo, a gente não ora para decidir, a gente decide primeiro para orar depois. E normalmente ora pelas besteiras que fez, fazendo da oração apenas um remédio, quando na verdade a oração é um método preventivo para nos livrar de vários laços do diabo. Eu costumo dizer que normalmente quem não ora no início certamente se verá obrigado a orar no fim. E guiados pelo ego, vamos por aí procurar o que fará nosso nome ter sucesso, o que fará a nossa vida ter dinheiro, o que fará o nosso negócio crescer, o que fará a nossa família ser rica, porque procuramos propósitos que agradem a nossa carne, procuramos propósitos que agradem a nossa matéria, procuramos propósitos que nos façam ser curtidos, que nos façam ser amados, que nos façam ser comentados, procuramos propósitos que agradem o nosso nome, a nossa reputação, a nossa fama, procuramos propósitos que façam a nossa família nos aceitar, procuramos propósitos que façam as pessoas gostar do estereótipo que a gente está montando diante delas. E no final tem curtida, tem tudo, e tem uma vida vazia. Por quê? Porque o seu propósito não é definido pelo que as pessoas acham de você. Guiado pelo ego, você se vê nadando de braçada, remando, correndo atrás do que você chama de sonhos, correndo atrás do que você chama de realizações, e no final de um dia você está esgotado, e o resultado foi vazio. Você deixa de orar para cumprir seus compromissos com o homem. Você deixa de ler a Bíblia para não atrasar no horário da escola das crianças. Você deixa de ter a sua devocional porque acordou tarde e agora tem que refogar arroz para botar as coisas no fogo. Você vai deixando tudo para depois, para poder, tudo que é espiritual, tudo que é de Deus, tudo que é para a glória de Deus para depois, achando com Deus eu me entendo depois, com Deus eu resolvo depois. E realmente Ele tem poder para te perdoar, Ele sabe do seu dia, Ele não quer ocupar o tempo do arroz, Ele não quer ocupar o tempo das crianças, até porque o lugar de Deus não deve ser substituído pelo tempo que deve ser dedicado ao filho, ao marido, à cozinha, à casa, à empresa. Deus não está aqui para te disputar com a tua empresa, Deus não está aqui para te disputar com o teu ministério, Deus não está aqui para disputar com o teu horário de gabinete pastoral. Agora o que Deus está dizendo é: eu não quero o tempo que não é meu, o que eu quero é que você priorize um tempo para mim. Eu não quero o tempo que é do teu marido, eu não quero o tempo que é do teu filho, eu quero o tempo que é meu. Vai ouvindo aí sabe o que acontece? Acontece que você dedica um dia inteiro para atender às suas demandas, tudo que você precisa fazer para alcançar o seu propósito, porque a sua vida tem que estar resolvida, porque você precisa crescer, porque você precisa enriquecer, porque você precisa ser famoso, porque você precisa ter dinheiro, porque você precisa comprar a sua casa, porque você tem que casar, porque você tem que namorar, porque você tem que construir, e no final de um dia você dá tudo, mas tudo que você sente de retorno é nada. O vazio de quem está marchando sozinho, o cansaço de quem se vê pegado ao remo e sem GPS no barco. Você pensa
Mas por vezes ao longo desse trajeto você diz: meu Deus, para onde eu estou indo? Irmã Camila, por que isso acontece? Porque pessoas que amam a Deus, porque pessoas que servem a Deus, porque pessoas que vêm à igreja se sentem vazias e não conseguem viver uma vida de propósito. São pessoas que conseguem um mecanismo do que elas precisam receber de Deus, mas nada do que Deus te dá substitui a presença dele. Nada. E porque você não encontrou ainda o seu propósito, porque você criou na sua mentalidade esse mecanismo que só pode ser do Adão, obra da carne, ou de Satanás, que é fazer a gente, guiado pelo nosso ego, pensar que o propósito da nossa vida é fazer o que nos faz bem, é fazer o que nos dá sucesso. Mas fala para mim, de tudo que você já correu atrás para ter, de tudo que você já correu atrás para sentir, alguma dessas coisas te deu mais prazer do que alguns minutos da visita, da presença de Deus através de um louvor, de uma adoração, de um abraço, de uma palavra, de alguma coisa certeira, do dia que Deus te acertou, igual uma flecha, vai no meio do alvo. Alguém aqui saberia transmitir em palavras o dia da sua maior visitação? Alguém aqui conseguiria traduzir de fato o que foi que o Espírito Santo de Deus fez em você quando você começou a orar, mas não sabia nem organizar as palavras, mas Ele alinhou tudo de um tão jeito que você, quando levantou da oração, sentiu-se aliviado de todas as demandas, mesmo com os boletos, as contas e os problemas estando no mesmo lugar. Você não estava mais no mesmo lugar, você não era mais a mesma pessoa, mesmo olhando para um caminho que você tem que voltar, um culto que acaba, uma visitação num culto, e aí o culto acaba, você vai para casa, uma visitação no trabalho, e aí o trabalho acaba, e você vai para casa ou vai para outro lugar, aonde você percebe que vai voltar para a mesma casa, vai voltar para os mesmos filhos, vai voltar para o mesmo nível de atribulação. As coisas estão lá exatamente como estavam antes, mas por causa da experiência, por causa da presença de Deus, está tudo no mesmo lugar, mas você volta totalmente diferente. E aí você pensa: o que houve? O que houve? Sabe o que houve? As coisas ficaram no lugar, mas você não é mais a mesma. O caminho é o mesmo, mas você não é mais a mesma. O trabalho é o mesmo, mas você não é mais o mesmo. O que você está falando, irmã Camila? Estou falando sobre a necessidade de nós entendermos que Deus não nos criou primeiro para pensar em um propósito para nós depois. Preste atenção, porque eu vou falar de novo e esse mecanismo vai cair por terra hoje. Esse mecanismo vai cair por terra hoje. Que mecanismo? Que te leva a pensar que na idade da razão você tem que correr atrás de um propósito que faça sentido, que dê sucesso para você. Um mecanismo criado em pensar: Deus me fez e agora eu preciso que Ele me dê um propósito. Não é assim. Deus não pensou primeiro em você, porque tudo é dele. Então, me perdoe se você acha isso teocrático demais, mas o cristianismo é teocracia. Ele não pensou primeiro em você, primeiro Ele pensou nele. Você já era para estar glorificando, porque era para você começar a entender que você é manifestação do que Deus pensou, do que Deus quis. Isso aqui já fala da sua raiz. Isso aqui já define, sabe o quê? Que teu pai pode ter sido seu cuidador, Deus é seu criador. Então já era para você estar alegre, já era para você estar agradecendo, já era para você começar a entender que teu nascimento não tem sentido quando você veio no ventre da tua mãe, tem sentido quando você veio da mente de Deus, tem sentido quando Deus pensou em você. O que foi que Ele disse para Jeremias? Ele disse: Jeremias, antes. Foi no ventre? Foi no ventre? Foi no ventre? Foi antes.
Antes que te formasse no ventre, ele vai dizer ao profeta: eu te conheci. Ora, como é que tu me conheceu antes de eu nascer? Porque eu não te conheci no teu nascimento, eu te conheci no meu pensamento, eu te conheci na minha imaginação, eu te conheci quando eu te idealizei. Olha para quem está do teu lado e diz: você é a ideia de Deus. Não, olhe para quem está ao seu lado e diga: você é a ideia de Deus. Você é a ideia de Deus. Deus idealizou você. Agora preste atenção. Antes de idealizar você, antes de pensar em você, primeiro ele pensou nele. Tudo é dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele está o querer e o efetuar. Nele está a vontade e a execução para cumprir a vontade que colocou em alguém. Você diz assim: por que eu não consigo me livrar de sonhos que são mais altos do que o meu? Se eu sou tão pequena, por que eu nasci com essa mente? Por que eu tenho vontade de fazer o que ninguém nunca fez na minha família? Você diz: por que eu tenho vontade de ser o que ninguém nunca foi? Por que eu me vejo em lugares onde pessoas que eu conheço nunca entraram lá? Por que eu me vejo em cenários que eu não tenho memória para ser influenciada por ela? Por que essas coisas acontecem? Gente que está tentando se desvencilhar das coisas relativas ao seu chamado. Gente que está tentando se desvencilhar de coisas relativas à vontade de Deus. Porque não entendem como é que uma coisa tão grande pode habitar, morar, insistir dentro de uma mente tão pequena, dentro de uma carne tão fraca. Não está entendendo? É Deus dizendo: o querer é meu, o querer é meu, o querer é meu, o querer é meu, o querer é meu. Essa vontade de ter uma fábrica de empada, o querer é meu. Essa vontade de ver teu marido como pastor, o querer é meu. Essa vontade de ver esse menino missionário, o querer é meu. Essa igreja que você se vê sendo pastor, o querer é meu. Essa multidão que você chama de ovelhas, o querer é meu. Meu eu querer e vai acontecer o efetuar. Meu eu querer e eu vou cumprir a minha vontade. Meu eu querer e eu faço tudo o que eu quero. Levanta a mão direita para o céu. Levanta a mão direita para o céu e diga: Deus. Não, diga: Deus. Deus faz tudo. Enrola a língua até falar em línguas. Diz: tudo, 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 tudo que tu queres fazer em mim. Teu é o querer, teu é o querer, teu é o querer. Ai, cantarabachai. Ai, calabaras. Eu chego para minha mãe e digo assim: olha, mãe, eu quero bolinho de chuva. Duas coisas minha mãe faz que me agracia, que me faz sorrir. É bolinho de chuva de banana. E é quando eu chego em casa e minha mãe está em casa e ela me recebe e ela diz assim: quer angu? Ela já diz que quer. Ela sabe que é o que eu quero. Quando eu estou de dieta, a única coisa que me faz quebrar a dieta, assim, quando eu estou direitinho, é minha mãe chegar e dizer assim: fiz um anguzinho com moela na panela de pressão. Porque ela sabe que esse é o meu querer. Vamos lá. Esse é o meu? É o que eu quero, é o que eu gosto. Gosto demais dessas coisas. Aí quando eu quero, mas minha mãe não sabe o que eu quero, eu revelo para ela o meu querer. Só o querer. E eu digo assim: mãe, eu quero um bolinho de chuva. Ela diz assim: então vai comprar os ingredientes. Ela faz o bolinho de chuva, mas eu preciso providenciar os ingredientes. Ela faz o meu angu com moela na panela de pressão, mas eu preciso arrumar um jeito de que minha mãe tenha condições de trazer a moela e o angu. Deus está dizendo: você acha que eu vou que eu vou colocar
um querer em você, sem ter os ingredientes, sem ter o recurso, sem ter o que é necessário para satisfazer o meu querer. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que você, teu chamado, teu nome, você nasceu para dar certo. Você diz assim, mas está tudo dando errado. Irmão, então é esse que é o equívoco. Porque não tem como. Você nasceu para dar certo. Sabe por quê? E vou resumindo isso aqui. Porque Deus, como eu acabei de falar sobre o querer, quando te criou, não pensou primeiro em você. Agora que você já entendeu isso melhor, diga com mais força. Quando Deus te criou, Ele não pensou primeiro em você, Ele pensou? Isso, Ele pensou nele, porque dele é o querer. Dele é o querer, dele é o efetuar. Deus não quer sem ter condições de efetuar. E não efetua nada que Ele não quer. Quando Deus quer, você pode não ver nada, mas se Ele quer. Mano, eu tô cabeluda, porque careca eu não fico. De ver gente na vida que não tem nada. Tudo que tem é o querer. Aí daqui uns 10 anos você vê essa gente numa posição, num lugar, numa honra, numa pompa. E tu pergunta para essa pessoa, o que é que tu tinha? Ela diz, eu só tinha o querer. E agora, o que é que tu tem? Agora eu tenho efetuar, porque o querer é de Deus, a vontade é de Deus, o chamado é de Deus, o ministério é de Deus, minha casa é de Deus, minha família é de Deus. Quem está entendendo isso, reage, rendendo graças ao Senhor pelo querer. Eu tenho dito para as pessoas há mais de 10 anos, eu digo isso para elas, eu digo, quando Deus te fizer uma promessa, acredita. Aí você diz, irmã Camila, tudo que eu tenho é uma palavra, e eu te digo, céus e terra foram criados pelo poder da palavra. Se agarra na palavra que Deus te deu, creia no querer. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eleba cantará. Eita presença! Presença, toma presença, recebe presença, senta a presença. É isso que a tua alma quer, é isso que teu espírito pede. Sinta a presença do dono do querer e do efetuar em nosso meio. Oi, irmã, não faz isso não. Foi chamada para pregar, prega. Ou nunca ouviu dizer que quem não prega, que quem prega não profetiza, que quem profetiza não prega? Sai para lá com a sua teologia cética. O culto não é de Camila, o culto é de Deus. Deus faz o que quer. Deus faz o que quer. Se Ele quiser, a gente encerra agora. Se Ele quiser, a gente vira amanhã adorando. Ele faz o que Ele quer. E glória ao nome dEle por isso. Glória ao nome dEle por isso. Glória ao nome dEle por isso. Então,
Então, compreendendo isso, nós compreendemos que quando o Senhor nos fez, e esse mecanismo equivocado já está sendo quebrado, que é o quê? Achar que nós nascemos para, na idade da razão, achar o que faz bem a nós, o que nos dá nome, o que nos dá fama, o que dá sentido a nós. Essa visão pretensiosa, egoísta, egocentrista, porque não foi assim. Não foi assim. Deus, quando me fez, seu primeiro pensamento não foi em mim. Seu primeiro pensamento foi? Isso. Deus pensou nele. Pensou nele. Pensou em um propósito. Então Deus não pensou primeiro em mim. Primeiro ele pensou? Depois ele pensou no propósito. Tá bom? Seu ego já foi desbancado 2 vezes. Se eu fosse você, eu parava de se achar. Tá bom? Já foi desbancado 2 vezes. Eu preciso que você entenda essa regra, tá bom? Primeiro nele, depois num propósito. Então vamos lá. Primeiro Deus pensou? Depois ele pensou? Um propósito que glorificasse, adivinha o nome de quem? Isso. Então peraí. Tu tá mais longe agora na fila do pão. Primeiro Deus pensou? Depois Deus pensou num um propósito que glorificasse o nome? Então ele está dizendo, primeiro eu, depois o meu propósito e a glória que volta para mim. Na equação de Deus, está assim, ó. Deus, propósito, glória. Para o meu nome. Então na equação de Deus está assim, vai por mim, faz em mim, volta. Aí, Deus pensou em quem? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Então vamos lá. Qual é o pensamento de Deus? O pensamento de Deus é esse aqui, ó. Eu não estou definindo, tá, gente? Isso aqui é uma superficialidade. Ninguém pode. A mente de Deus é inescrutável. Mas aquilo que o Espírito Santo tem nos dado graça para compreender, o que nós precisamos transformar em nós para agradar a Ele, Ele nos concede essa porção para essa noite. Então, primeiro Deus pensa nele, depois Ele pensa num propósito, que então glorifique o nome dEle. Então a equação é essa. Eu vou fazer por mim algo que passará em mim, mas precisa ser, ou melhor, precisa voltar para mim. Quem eu vou encontrar para fazer com que aquilo que é meu e passa por mim volte para mim? Então eu preciso de alguém que entenda que foi criado por mim, que fará em mim e que me glorificará. Ou seja, trará de volta para mim tudo o que eu fiz acontecer na vida dessa pessoa. Será que essa pessoa veio no culto hoje? Agora escute, vou te falar. Veio no culto e vão compreender. Mas deixa eu te dizer, quem está em casa também participa da mesma equação. Quem já conhece Cristo como Senhor também participa da mesma equação. Eu quero dizer que não é porque você é salvo, ou não é porque você crer em Deus, que você faz parte dessa equação. Todos aqueles que já nasceram fazem parte da mesma equação. Todos têm um propósito. Então veja, nós estamos afirmando aqui nessa noite que acerca do propósito da nossa vida, da chamada de Deus, do ministério que talvez Ele esteja entregando a alguém, do propósito de vida da existência de alguém, nós estamos afirmando aqui nesta noite que não tem como dar errado. Por quê? Porque Deus pensou primeiro no propósito.
E quando ele pensou em quem iria atender esse propósito, então ele permitiu o meu nascimento no ventre da minha mãe. Então, irmã Camila, por que se eu faço parte de uma equação divina, por que eu sou a matéria-prima real e existente da obra e da vontade do querer de Deus? Por que eu me sinto isolada? Por que eu me sinto insegura? Por que eu não entendo o meu chamado? Por que eu não consigo compreender o real propósito da minha vida? Porque você tem procurado coisas que façam sentido para você. Irmã Camila, o que eu faço? Faz uma meia volta e comece a procurar coisas que façam sentido para a glória de Deus. Quando você começar a procurar coisas que façam sentido para a glória de Deus, coisas que agradem a Deus, coisas que louvem a Deus, coisas que dão prazer a Deus, você será honrado, você será abençoado, você será animado. Pega na mão de alguém, mas pega com vontade. Mostra para essa pessoa que ela sentou do lado de um profeta, de uma pessoa que veio à terra para cumprir um propósito de Deus. Olha para ele e diz: você está sentado do lado de alguém que nasceu para cumprir um propósito divino, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Exalte, 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 exalte. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não adianta conseguir muito dinheiro e não ter o propósito. Esse dinheiro vai te matar. Por quê? Porque se eu não tiver propósito, eu não sei para que vim. Se não sei para que vim, não entendo a razão pelo qual eu existo. Então viver em um corpo que eu não sei pelo qual eu habito é viver uma tortura diária. E aí eu quero a morte para me livrar dele. Porque eu não estou conseguindo? Porque eu não estou procurando coisas que glorifiquem a Deus. Vim de Deus, nasci para Deus, para corresponder a um propósito divino. Deus não pensou primeiro em mim, Deus pensou primeiro nele. Deus não pensou primeiro em como eu seria, Deus pensou no que faria. E Deus pensou como isso voltaria para ele. Então ele disse: pode nascer Fernanda, pode nascer Mário, nasce João, nasce Camila, nasce Dalila, nasce Cirilo, nasce. Ele disse: vida. E você está aqui. Eu vou perguntar, vai parecer embolado, mas isso é só para gente. Deus ouve todas as vozes sem confundir nenhuma delas. Vou perguntar, vai parecer enrolado, mas fique tranquilo. Deus conhece os timbres, conhece todo mundo que está aqui e vai saber quem está falando o seu nome, tá bom? No 3, você vai dizer o teu nome, amém? 1, 2, 3, vai! Você nasceu para cumprir um propósito que glorifica a Deus. Pregue, ministre para pelo menos 4 pessoas. Diga: não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você nasceu para dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Você aguenta, segura firme. Não dá cabo da sua vida não. Não termina a história não. Continua. Vai andando no tempo de Deus. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Você nasceu para dar certo. Oh, diga para alguém aí: fica vivo, fica vivo, fica vivo. Vai andando, vai arrastando, vai pulando, vai correndo, mas fica vivo, fica vivo. Ai, irmã Camila, eu estou tomando Rivotril, mas tá viva, então fica viva. Oi, irmã Camila, eu estou fazendo tratamento com psiquiatra. Faz mesmo e fica viva. Oi, irmã Camila, meu marido me deixou, foi embora de casa. Está dizendo: fica viva, porque ele vai querer ficar vivo com a outra. Fica viva para fazer ele se arrepender da besteira que ele fez. Fica viva, garota. Fica viva. Ah não, prega, diz: fica vivo, fica vivo, fica vivo. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância, e a tenhas com propósito. Vai virar um negócio diferente hoje aqui.
O propósito está na vida. Quando você não tem propósito, você quer morrer. Mas Camila, você é contra a morte? Não, sou contra uma vida sem propósito. Não confunda as coisas. Mas Camila, a senhora tem medo da morte? Não, sou contra uma vida sem propósito. Não confunda as coisas. Quando você entende o propósito da sua vida, você não quer morrer, você quer viver. Mas se para cumprir o propósito da tua vida, tu tiver que passar pela morte. Oi, irmã Camila, a irmã falou passar pela morte como quem passa por uma porta, né? Atravessa de um lado e chega do outro. Mas é exatamente isso. O que eu não quero é que você sepulte em vida, sem que tua morte tenha um propósito, sem que tua vida tenha um propósito. Paulo achou o propósito. Sem o propósito ele quer matar, com o propósito ele quer dar vida. Escute. Então, compreendendo o seu propósito de vida, você perde o medo da morte. Por quê? Porque o maior medo não é morrer. O maior medo é da frustração. É você morrer sem ter feito nada. Quando alguém consegue viver a plenitude de tudo que sabe que existiu para viver, tal pessoa nunca tem medo da morte. Quem aqui já nasceu em lar evangélico, levanta a mão. Mas de família de crente mesmo que ora. Ih, irmã Camila, papai era meio desviado. Não. Quem aqui já conheceu alguém na família ou algum conhecido na igreja e falou, rapaz, fulano era crente, aquilo ali. Levanta a mão. Isso. Quem aqui já ouviu uma história parecida com essa que eu vou contar agora? É quando a pessoa já é crente, já viveu uma vida para servir a Deus. Aí tu vai no hospital visitar essa pessoa que o Senhor já está preparando para recolher. Essa pessoa já chegou numa fase da vida igual do apóstolo Paulo, quando ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vivo com ele. E se eu morro, eu chego mais rápido no pé dele. Então ele não tem mais medo da morte, porque na verdade não é a morte que nos atormenta, é a frustração de perceber que estamos sendo raptados antes de realizar o que nascemos para fazer. Quando você não descobre o propósito, você vive todos os dias assim, perturbado, com medo. Por isso as pessoas popularizam o medo da morte. E então, voltando à história de alguém que foi muito abençoado, que fez a obra de Deus, que cumpriu o seu chamado, que cumpriu o ministério, a vocação, a carreira que lhe foi proposta. Você vai visitar uma pessoa dessa no estado terminal de vida e encontra com o apóstolo Paulo deitado na cela de uma prisão. É o tipo de pessoa que diz, combati o bom combate. Uma pessoa dessa está com medo de morrer? Ela está dizendo, hora vem, estou pronto. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a propósito. Eu conheço gente que quando chegou no estado que determinaria o tempo da sua morte, chamou os filhos tudo. E todo mundo orando, Senhor, deixa vivo, dá mais um tempo, cura. E o camarada já assim com Deus, ó. Aí ele diz, chama fulano. Quem já ouviu essas histórias? Chama fulano, aí vem, ele abençoa fulano. Agora vai lá e chama Beltrano, liga para Ciclano, manda vir aqui. E faz assim, abençoa todo mundo. No último ele abençoa. Aí daqui a pouco dá um suspiro igual um passarinho. Você diz, meu Deus, estava orando aqui agora. E foi. E tal pessoa vai. Compreendendo que cumpriu o seu, não é a morte que te atormenta, é a frustração de não viver o que você foi chamado para fazer. Não queira ter muito dinheiro para descobrir que não é o dinheiro que dá propósito a uma vida. Não queira ter muitos carros para ter muitas rodas e continuar andando sem destino. Não queira ter muitas mulheres para achar que o prazer da vida é o conhecer das mulheres. Não queira ter muitos homens para achar que o prazer da vida está numa carnalidade cujo se goza de prazer não mais do que 10 minutos de cama. Não queira passar a vida
ostentando aquilo que é carnal, para entender que isso é passageiro, não dura nem um momento, porque a vida do homem é como uma erva que hoje nasce e à tarde já não é mais. Agora o espírito foi criado para a eternidade. Aquilo que Deus colocou dentro de você e a sua alma almeja por viver um propósito divino na terra. Vou resumir a obra de Atos, porque eu não ia pregar nada disso. Mas isso é culpa desses crentes, que a gente pede para orar e eles oram mesmo. Aí eles dizem: Senhor, não deixa ela fazer nada do que quer não, faz o teu querer. Mas vamos resumir aqui em Damasco. Vamos resumir em Damasco, que ainda dá para Paulo ser o epicentro. Vamos lá. Antes do propósito, Paulo queria chegar aonde? Damasco. Antes da experiência com Cristo, Paulo queria entrar aonde? Antes de conhecer a Jesus, pediu cartas para ir para... Nós vamos ver Damasco refletido no texto pelo menos 3 vezes, manifestando a vontade de Paulo de chegar em Damasco. Então vamos lá, ele quer ir para... Pediu cartas para... Porque quer entrar em... O querer de Paulo é ir para Damasco. Ele quer isso antes da experiência. Ele faz aquilo que é errado, que é perseguir os cristãos, torturar, prender. Alguém que consentiu na morte de Estevão por apedrejamento, num julgamento que na verdade ele não foi julgado. Porque aqueles que deveriam julgá-lo com uma sentença justa, por serem os principais da sinagoga, estavam possessos, e eu vos afirmo, possessos de demônio, porque o texto diz que quando consultado para fazer a sua defesa, começou a falar da obra de Abraão, começou a falar da obra de Cristo desde os dias de Abraão, e ao ouvirem ele pregar o Pentateuco como um excelente pregador, ao ouvirem ele ministrar o Evangelho da Graça como um exímio homem cheio do Espírito Santo, o texto diz que não aguentaram, e enquanto Estevão falava e eles deveriam ouvir para dar um julgamento justo para o homem, botam as mãos nos ouvidos e começam a gritar rangendo os dentes. Possessão. Não aguentaram o que estavam ouvindo, porque a palavra da verdade estava sendo manifestada no julgamento, e a palavra da verdade é a palavra da justiça. Deus não opera contra Deus, mas a obra das trevas tenta operar contra isto. Então, apedrejamento. As vestes de Estevão foram colocadas nos pés de quem? Ou melhor, as vestes dos que apedrejavam foram colocadas aos pés de quem? Que era Saulo, mas a gente sabe que é o apóstolo Paulo, porque na verdade Paulo é a variação do seu nome no romano, Saulo é a variação do seu nome no hebraico, e na verdade ele era muito mais conhecido por Saulo, mas a gente chama muito mais ele de Paulo. Por que mencionando o episódio de Estevão não chamam, foi colocado aos pés de um jovem chamado Paulo? A gente fala apóstolo Paulo, a gente prega Paulo, a gente fala de Paulo o tempo todo, mas na verdade o seu nome mais conhecido era o seu nome de cidadania romana, que não era Paulo, era Saulo. Oh, perdão, era Paulo, não era Saulo. Paulo. Então os romanos, que deveriam chamá-lo de Paulo, chamavam de Saulo. E nós que devíamos puxar para o lado dos hebreus, injustiça divina, injustiça de Jesus, por amor a Abraão, o chamamos de Paulo. Então, para não ficar confusão, vou repetir. Os romanos que deveriam chamar de Paulo, chamavam de seu nome no hebraico. Os judeus que deveriam chamá-lo de Saulo, que é a variação do hebraico Shaul, que é Saul, não chamavam de Paulo. Então, falando a grosso modo, os crentes chamam de Paulo e os ímpios chamam de Saulo. Então, peraí. Abre aspas, tá? Os ímpios chamam pelo nome que ele tem de crente. E os crentes chamam ele pelo nome que ele tem de ímpio. Isso aqui é a grosso modo, tá, gente? É grosso modo, pelo amor de Deus. Não vai aí dizer que eu estou dizendo que o romano é ímpio, não. É dentro de um contexto espiritual. De maneira nenhuma. Estou doida, inclusive, para ir em Roma. Se Deus tocar em alguém aí. Então, veja bem. Este homem era um homem que fazia o que ele acreditava ser certo. Por que chamavam ele de Saulo, falando da sua cidadania hebraica? E por que chamamos ele até hoje de Paulo,
fazendo citação da sua cidadania romana? Porque, na verdade, quando encontramos o nosso propósito, porque, na verdade, quando vivemos uma experiência com Cristo, aquilo que nos enfraquecia é o que glorifica a Deus. Então, não precisamos ter medo daquilo que nós passamos até chegar ao lugar que Deus quer nos colocar. Vez ou outra, alguém vai te olhar e vai fazer com você o que fizeram com o cego de nascença de João 9. Vão tentar relembrar o que você fazia, dizer de onde você veio. Oh, não é esse que era o esmoleiro. Oh, não é esse que era o cego. E a gente quer se esconder e trocar de calçada. E o cego abre a boca e diz, sou eu mesmo. Sabe o que ele está dizendo? A pessoa é a mesma, mas não pratica as mesmas coisas. Ele está dizendo, ó, você não está confundido não, sou eu mesmo. Não é ela que bebia, não é aquela dali que pegou a mulher. Não precisa se esconder não. Sou eu mesmo, mas não faço mais as mesmas coisas. Sou lavada, remida, curada, salva no sangue do Cordeiro. Se é para aplaudir, aplaude sem preguiça, com vontade, todo mundo junto. Então aqui, ó, ele pediu cartas ao sumo sacerdote, porque ele não tinha jurisdição para poder pisar em Damasco, precisava de autorização. Ele queria entrar num lugar que em tese não faz parte da autorização dele. Lugar esse que nem Gamaliel quis entrar. Porque o próprio Gamaliel, numa oportunidade diante de Pedro, quando estava para ser preso, vai dizer aos principais, olha, dai de mão a esses homens, porque se essa obra for de Cefas é um charlatão da época que também se dizia um revolucionário, que iria tirar os israelitas de debaixo do governo de Roma, mas ele era charlatão, sem vergonha, e usava o nome de Deus para fazer todo tipo de porcaria na cidade, todo tipo de perversão moral, fazendo uso de justificativa espiritual, e tem muitos Cefas por aí. E então Gamaliel, que não havia confessado ser Cristo, o Messias, vai ter temor de Deus pela vida de Pedro, de João, dos discípulos. E falando acerca de Pedro propriamente, ele vai dizer, dai de mão a esses homens, porque se essa obra for de Cefas, vocês nem precisam prender eles. Porque começa hoje e não dá cabo de seguir amanhã, porque a obra de Cefas é assim. Eles pensam que igreja é boteco. Abre da gente e fica aberta. Passa um vento, não tem gente, eles fecham. Se é de Cefas, não vai ficar de pé. Aí ele diz, mas dá a mão, larga eles. Porque se essa obra for de Deus, para que vocês não se vejam lutando contra Deus, para que vocês não se vejam lutando contra o dono do querer e do efetuar. Gamaliel, instrutor diretivo de Paulo, não quis entrar nessa questão, mas Paulo vai entrar nessa questão, vai chegar ao ponto de pedir cartas para pisar num território que ele não tem jurisdição. Por quê? Porque ele está focado em querer acabar com os cristãos, mas ele não os considera cristãos, ele acha que esses são outros charlatões, assim como Cefas e tantos outros também são. Então, veja, na verdade, Paulo não está fazendo aquilo que é errado porque é mal. Por favor, redobre a sua atenção, eu já estou terminando. Paulo não está fazendo aquilo que é errado porque ele é um homem mau, não, ele está fazendo aquilo que é errado, jurando que está, acreditando que está fazendo a coisa certa. Soldado romano, um homem convicto de Deus, leitor da Torá, um conhecedor dos antigos profetas, dos profetas maiores, dos profetas menores e das profecias, um aluno aos pés de Gamaliel, 14 anos dedicados ao estudo dos escritos sagrados, alguém que com 7 anos de idade já fazia a citação da lei de Có, um homem poliglota, inteligente, pluralizado na cultura, não está fazendo isso para poder torturar gratuitamente, não. Ele não está fazendo o que é errado porque ele é mau, ele está fazendo o que é errado, que é torturar, matar e prender os judeus cristãos e os cristãos de uma maneira geral, porque ele acha que o que ele está fazendo é certo, mas ele está fazendo o que é errado, mas não sabe que o que está fazendo é errado, porque ele está fazendo o que é errado, tentando fazer a coisa. E você diz, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Procurando propósitos que atendam às suas necessidades, você todo dia faz coisas erradas, não porque é um cretino,
Não porque é uma vacilona. Não. Estou usando termos que a sua consciência tem usado para te ferir, mas estou usando para te curar. Não é por isso que você não consegue. Não é por isso. É porque você está tentando fazer coisas que você julga ser certas. Você está tentando fazer o que é certo. Você está tentando acertar, mas está fazendo isso do jeito errado. Porque está andando segundo suas próprias convicções, segundo suas próprias filosofias e longe da experiência de vida que é ter uma vida guiada por Deus. Então escute isso. Pedindo cartas agora vai para um lugar onde o evangelho está crescendo e ele quer chegar em Damasco. Damasco se torna o alvo da sua vontade. Querendo entrar ali, ele pede cartas e vai caminhando para lá. Ele tem autorização, está tudo transcorrendo bem. Mas quando ele vai chegando à entrada do portal da cidade, à entrada da porta de Damasco, o texto diz que ele é cercado. Vem comigo e diga, por todo lado. Deus me trouxe aqui para te dizer que você não vai fugir. Mas Camila, eu não vou fugir o quê? Porque eu não quero? Não, não vai fugir porque não vai ter condições. Paulo vai ser cercado. Eu estou ainda, irmãos, e eu libero profeticamente aqui gente que é alvo das tuas orações dentro de casa, gente que é alvo das tuas orações na tua família, gente que é alvo das tuas orações na sua residência, na sua comunidade, gente que todo mundo diz isso aí não tem jeito, gente que diz eu não quero. O Senhor está dizendo eu não estou trabalhando com o querer dele, eu estou trabalhando com o meu. E se você quer como eu quero, eu vou cercar ele. Deus está falando comigo que vai cercar o filho de alguém aqui. Deus está falando comigo que vai cercar o marido de alguém aqui. Está cercado. Cercou ele por todos os lados. Grita para esse crente aí, que eu estou meio surda hoje. Grita para esse crente aí do teu lado e diz, está cercado. Não, faltou empolgação, diga, cercado. E quando você está cercado, vou te dar um conselho. Se renda. Se renda. Ei, minha irmã, se renda. Homem, se renda. Se te sobra um pingo de juízo, renda-se. Vamos aqui ir para a imagem dos filmes. Filme de ação. Sequestrador dentro da casa. Bomba, metralhadora. Mas ele não quer morrer. Segura então o refém. Aperta o refém. Maltrata o refém. Não porque quer maltratar o refém, mas é porque no refém está a possibilidade da sua fuga. Está a possibilidade da sua saída. Tem gente que só machuca os outros por causa disso. E aí, de repente, alguém ligou para a polícia. Helicóptero, farol, sirene, SWAT, atiradores de elite, infravermelho para tudo que é lado. O camarada está dentro de casa, sozinho. Tem um monte de reféns, tem um monte de armas, mas ele está... Primeira coisa, primeira palavra de quem está comandando a operação. Você está cercado. Renda-se. Renda-se. Se o camarada tem juízo, ele se rende, porque ele prefere ser preso do que ser morto. Aí eu entendo Paulo dizendo, sou escravo. E ele diz, por que quero? Escravo da graça. Sabe o que ele está dizendo? Eu me rendi, virei preso e nunca fui tão livre. Escute, escute. Paulo agora vai ser cercado. Jesus foi ao seu encontro por intermédio de luz. Luz é tipologia bíblica de palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua? Palavra, palavra. A associação da palavra está em luz. A primeira manifestação da palavra foi associativa à luz. Antes de Deus criar tudo, primeiro ele manifestou a luz. Quando ele diz que a palavra dele está em nós, Jesus vai dizer, vós sois a luz desse mundo. Ele vai dizer acerca de si mesmo em João 9, eu sou a luz desse mundo. Luz, luz, luz. Palavra está associada à luz. Mas não só biblicamente, isso é tão forte divinamente, que está intrínseco em todo ser humano, que é o quê?
A consciência de que qualquer revelação, qualquer conhecimento, até no campo da caricatura, no campo do desenho, quando alguém tem uma ideia, quando alguém está iluminado, quando alguém tem uma revelação, alguém coloca uma lâmpadazinha na cabeça da pessoa, não é assim? Quando a mulher vai conceber, populariza-se o termo em dizer, fulana deu a? Isso, revelou, mostrou, apareceu, aconteceu. João vai sintetizar a obra de Jesus no capítulo 1 do Evangelho, e ele não vai falar de pai, não vai falar de mãe, ele vai definir da seguinte maneira: no princípio era o verbo, palavra, vamos lá, no princípio era o verbo é? Vamos embora, gente, não dá preguicinha agora não. Ai, irmã Camila, eu estou desde 2h da tarde aqui. Se está aqui, já está cansado, mostra que o bagaço também dá caldo. Vamos embora até o final. Respira fundo, se direita nessa cadeira, murcha a barriga, estufa o peito e vamos embora. Vambora, porque comida e bebida a gente tem todo dia. Segunda-feira, terça-feira, sábado e domingo a gente tem toda semana. Mas o que a gente está recebendo hoje aqui é hoje. E o que tem lá fora não muda nada. Mas o que a gente está recebendo hoje aqui muda a nossa história, muda a nossa vida. Então se endireita aí nessa cadeira. Não me faz cara de, ai, para, tu vai ver se eu não vou aí. Preste atenção. No princípio era o verbo, ou seja, tudo que acontece, tudo que existe, é pelo poder da palavra. No princípio era o verbo é a? No princípio era o verbo, e o verbo é a? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, então Deus é a? E a palavra manifesta quem é? Deus. Isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida. Então, peraí, então a vida está na? Isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A revelação de Jesus Cristo para Saulo no caminho de Damasco, ela aconteceu em luz, porque o Senhor quer revelar algo que ele não sabe. Mãe Camila, o que você está dizendo? Não me interessa se você tem 30 anos de crente. Não me interessa se você é centenário do cristianismo. Não me interessa se você é patrimônio tombado da igreja cristã de Contagem. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não importa se você tem 30, 50, 60 ou 12 anos de idade. Ele tem uma revelação. Ele tem uma revelação. Ele tem uma revelação específica para você. Para você conhecê-lo. Para você saber quem ele é. E a única maneira dele fazer isso é manifestando-se pela sua palavra. Então Jesus vai aparecer agora em manifestação de luz. Vai cercar Paulo para todos os lados. Não quero que você esqueça, quero que você lembre. Ele está em caminho de? Quer entrar em? Sua vontade é pisar lá em? Contra Jesus, cercado. Porque tem gente achando que o chamado é assim, olha. Se eu não quiser, Deus não faz. Olha, isso depende. Porque às vezes você não quer. Mas alguém que conhece o querer de Deus começa a querer o que você não quer, mas Deus quer. Isso está sendo filmado? Mas está sendo gravado ou só transmitido? Os dois? Então não vou repetir de novo não. Se você quiser ouvir, você ouve ele de novo. Deus vai mostrar para nós que a vontade dele é que ia se fazer na vida dele, de Saulo. Por quê? Porque ele podia não querer, ele podia nem conhecer, porque ele não conhecia. Mas a igreja que orava, a igreja fervorosa, a igreja apostólica que está botando para quebrar na sociedade, na comunidade, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, depois do verso 40, depois da descida do Espírito Santo, é uma igreja inflamada, meu irmão. É uma igreja, como eu ministrei ontem aqui, uma igreja perigosa. Ontem 3 irmãs foram me orar, e eu recebi a presença delas na minha vida como se o Senhor me visitasse por intermédio de 3 anjos. Eu deitei ontem, dormi, e não tenho 80% do que eu estava sentindo ontem.
Oh, aleluia. Por causa do poder de Deus, da unção de Deus na vida das meninas. E aí eu voltei para o apartamento maravilhada. E aí quando elas estavam se despedindo, eu falei, olha, não fica pensando em momento nenhum que vocês são loucas não. Porque elas mandaram um bilhetinho para mim, foram me orar depois que o culto acabou lá dentro da sala. E aí eu chamei as meninas, elas vieram. E aí tem coisa que a gente faz porque Deus manda, mas a gente termina de fazer e pensa, sou maluco. Né? E como eu às vezes tenho isso, senti vontade de falar para elas, mas elas estavam mais ligadas do que eu. E aí eu disse assim, ó, se em algum momento vocês pensarem que estão maluca, vocês não estão maluca não, vocês são profeta. Aí a última que estava saindo virou as costas para mim e disse assim, nós somos perigosas. Por causa da mensagem de ontem. Né? Então, essa igreja, já falei, não é uma igreja que transmite perigo para a sociedade, para a família, para a moral, para a alegria, para a felicidade da nação, para a justiça de Deus. Não! É um perigo para a corrupção, para a sujeira, para a maldade, para a morte, para a porfia, para as obras da carne. Nessa perspectiva, eu quero que você venha comigo. A igreja primitiva, vem comigo. A igreja que andou com Jesus, a igreja que está tendo as suas bases doutrinárias e teológicas fincadas em homens que não ouviram falar, homens que andaram com Cristo. Homens que ouviram palavras do tipo, se vocês amam os que vos amam, que diferença vocês têm deles? Homens que ouviram, ei, eu quero que vocês orem pelos que vos odeiam. Abençoem os que vos perseguem. Eles querem falar de mandamento de Moisés, eles querem falar de lei, eles querem falar o que diziam os nossos pais. E aí Jesus diz, eu tenho uma informação direta do Pai, porque quem vê a mim vê o Pai. O Pai disse assim, mas eu vos digo um novo mandamento, ame o próximo como a ti mesmo. Pessoas que andaram com esse Cristo, pessoas que sentaram com ele, comeram com ele. Imagine agora a igreja tendo os primórdios do seu fundamento, as bases da sua fé, associada por homens que não ouviram, mas que viveram o cristianismo. Pensou? Vem comigo mais um pouco, vem! Você consegue imaginar essa igreja reunindo no cenáculo para orar, reunindo na casa, nos lares para orar, e fazendo orações do tipo assim: Deus, mata Paulo. A fama dele já percorreu, porque quando o Senhor visitou Ananias, o que Ananias, discípulo do Senhor, vai dizer para Jesus? Vai dizer o que para Deus? Vai dizer, eu tenho ouvido de muitos que este homem é um sanguinário, é um torturador, é um perseguidor. Então, a igreja ora por causas que lhe preocupam, sim ou não? Vem comigo, não vai embora não. Você consegue imaginar a igreja que andou com Cristo se reunindo para orar, dizendo, mata ele? Dá para imaginar essa cena? Estou segurando a língua para não falar bobagem. Não, bobagem não pode falar não. Alguém aqui consegue imaginar uma igreja reunindo para poder dizer isso? Mata ele porque ele não gosta da gente. Você consegue se imaginar os discípulos do apóstolo Pedro? Gente que é curado por causa da sombra de um homem que tem a virtude de Deus. Se reunir para orar e para dizer, Deus, eu sou teu servo. E se eu sou teu servo, tu é comigo e não é com ele. Vai lá, Senhor. Eu não aguento. E tem uns que são muito poderosos. Uma vez eu ouvi uma coisa, nunca mais eu esqueci. Uma vez eu ouvi uma pessoa que disse assim, olha, tem gente que acha que é Deus, mas tem outros que são piores, são os que têm certeza que são ele. É gente que quer dar ordem para anjo. Vai lá. Ih, já ouvi muito. Vai lá e dá de espada nele. Então quer dizer que o anjo agora, você que manda nele. Então vamos lá, gente. A igreja primitiva, você consegue imaginar ela fazendo esse tipo de oração?
Quem aqui poderia me sugerir o tipo de oração de uma igreja que andou com Cristo, que deve amar o próximo, que vai ganhar o mundo, uma igreja que está inflamada para poder ganhar Samaria, Judeia, até os confins da terra, uma igreja resgatada que não quer subir sem resgatar o próximo, uma igreja que conhece o propósito divino, uma igreja que conhece o propósito do reino, uma igreja que pertence ao reino, uma igreja, uns apóstolos que estão prontos para julgarem as tribos, alguém preparado para o juízo, alguém que quer povoar o céu. Qual é a oração que essa igreja faz? Eu não consigo imaginar essa igreja dizendo mata, mas consigo ouvir as vozes deles intercedendo pelo perseguidor, deles intercedendo pelo torturador e dizendo: Deus, tu fez uma obra em nós. Eu consigo imaginar Pedro, eu consigo imaginar João, lembrando da onde era e lembrando-se da obra que Deus fez na sua vida. Se ele fez na minha, pode fazer na dele. Se me tirou do álcool, pode tirar ele. Se me tirou do que era errado, pode fazer assim com ele. Não é assim que nós oramos, não é assim que nós vemos. Então a igreja que eu imagino orando por Saulo é uma igreja que não desmata, mas é uma igreja que eu consigo ouvir dizendo: salva. Salva ele. Mas Camila, por que você acha isso? Você que está dizendo que eu acho, eu tenho certeza. Jesus, quando aparece para ele, chama ele assim: Shaul, Shaul, que é Saul, Saul. Por que me persegues? Jesus disse: quem faz a vocês não faz contra vocês, faz a. Por isso serei odiados? Por causa da cor da pele, por causa do cabelo? Não, por amor do meu. Todo o restante é pretexto. O que eles odeiam é o Cristo que há em você. Ele diz: Shaul, Shaul. Você sabe que todo o evangelho está no grego. Se você tivesse condições de interpretar o grego e fosse ler todo o evangelho no grego, você iria ler tudo em grego. Mas quando chegasse no versículo em que Jesus está se dirigindo a Saulo, dizendo Shaul, Shaul, estaria escrito em hebraico, porque este nome é hebraico. Então, traduzindo o hebraico do que está escrito para português, Jesus está dizendo assim: Saul, Saul, por que me persegues? E o que significa Saul? Saul significa pedido foste a Deus. Ou foste pedido a Deus. Quem é que lembra que eu nasci para cumprir o propósito de Deus? Quem é que lembra que você tem vida para cumprir o propósito de Deus? A igreja não está orando dizendo mata. A igreja está orando dizendo faz tua vontade. A igreja está orando dizendo cumpre teu propósito. A igreja está dizendo salva. Deus cerca ele e chama Saul, Saul. Por que Saul significa pedido foste a Deus? Porque quando o povo quis ter um rei, Israel, Deus não queria que o povo tivesse um rei. Mas já que eles insistiram com Samuel e pediram a Deus um rei, Deus vai atender a oração do povo. Já que eles querem um rei, não era o que eu queria, mas já que eles querem um rei, vou dar um rei. Só que já que eles querem, eu vou escolher o rei. Então, ter um rei não foi vontade de Deus, mas ser Saul foi escolha de Deus. Deus faz essas coisas, isso é privilégio. Se depois Saul descambou porque não prestava, Deus não tem nada a ver com isso. Ele teve as maiores oportunidades que alguém deveria ter para cumprir a sua vocação. Só que Deus não interfere no livre-arbítrio. Então preste atenção. Saul ganhou este significado porque o povo pedia: dá-nos um rei. Dá-nos um rei como tem as outras nações. Então o nome de Saul tem um significado condizente ao que ele viveu. Pedido foste a Deus. Ou está pedido. Está pedido. Você diz: ai, irmã Camila, aquele lá é impossível. E se eu te disser que está pedido? Tem lugares aí que quando alguém é ameaçado de morte, o código para capturar essa pessoa é: fulano? Nunca mais vi fulano. Cadê fulano? Aí a pessoa da cidade que conhece as informações, não é o fofoqueiro, é o que conhece as informações. Ele diz: menina, fulano está pedido. Não está aqui porque está pedido. É uma mãe que tem um filho numa boca de fumo. Ele está cheirando cocaína. E
ela está com a boca no pó, dizendo: Deus, eu te peço pelo meu filho. O camarada está fazendo tudo que não presta, a ponto de tomar um tiro na testa. Mas a bala fica agarrada no gatilho. E o diabo tem tudo o que precisa para matar ele. Mas não consegue matar até hoje. Por quê? Porque tem uma mãe que não para de pedir. Quando chega a qualquer hora dessa, Deus cerca esse camarada e ele pode dizer: não quero. E aí ele diz: já era, está pedido. Estou aqui para atender o clamor de alguém. Estou aqui para responder a oração da igreja. O que é que ele faz? Ouviu a voz de Jesus e se rende. Aí alguém diz assim: ele caiu, ele foi derrubado. Ninguém jogou ele no chão não, gente. Só que é uma experiência. Diante do que ele sentiu, ele não resistiu e foi para o chão. Ai, irmã Camila, Deus jogou ele com a cara na poeira. Deus não fez isso, gente. Porque uma experiência com Deus não pode ser obrigada, precisa ser voluntária. Por isso a obra da conversão não é por força nem por violência. Ah, Deus derrubou ele. Ninguém derrubou. Ah, ele caiu do cavalo. Nem cavalo tem no texto. Aí chegou lá como, irmã Camila? Não me interessa. Se é para conjecturar, a gente vai viajar na maionese. Pode ter chegado num carro de ferro porque era romano. Podia não estar em cavalo, nem em carro nenhum, porque já estava na entrada da cidade. Então esqueça isso. O termo caiu aqui é para quedava-se. Sabe o que significa? Desceu depressa. Como não tem uma palavra dentro do vocábulo português para interpretar desceu depressa no grego, bota que caiu. É o termo mais próximo para dizer que alguém desceu rápido demais. Mas Camila, o que você está dizendo? Deus te trouxe aqui para te dizer: quando eu te fizer experimentar o que você precisa experimentar para entender o propósito que eu tenho com você, não fica resistindo não. Pega na mão de alguém e diz: desce logo. Não, vai, desobstrui aí a coluna dessa pessoa. Desce ela e diz assim: desce logo. Quando sentir a presença de Deus, desce logo. Quando sentir a glória de Deus, glorifica logo. Quando Deus te tocar, manifesta logo. Quando Deus te falar, ouve logo. Renuncia logo. Perde logo. Desce logo. Se humilha logo. Tem gente deixando de viver a plenitude da chamada, a plenitude do ministério, porque não consegue ser fiel às experiências com Deus. Sabe o que me incomoda? Paulo não é um garotinho bonzinho, é um sanguinário perseguidor, torturador, pega a mulher pelo cabelo, encarcera a jovem, tortura velhinhos, para poder saber o que está acontecendo nesse movimento que ele acha que é terrorista. Mas quando ele sente a presença de Deus, quando ele ouve Jesus falando com ele, o texto diz que ele desce depressa, que ele se rende na hora. Mas Camila, o que você está dizendo? O que me impressiona é que um camarada que não frequenta a escola dominical, nunca entrou num círculo de oração, sabe de nada. Quando sente a presença de Deus, ele sabe. Nunca senti isso que eu estou sentindo aqui. Agora aqui, quando Jesus está falando com ele, responda para mim, ele sabe que é Jesus? Ele sabe que é Jesus? Mas está rendido, sabe por quê? Não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só precisa reconhecer que quem está diante de você é maior do que você. É maior! Ele entendeu, é maior! Rendeu, desceu. Olha para quem está do teu lado e diz: desce logo. Diz, desce logo. A gente pergunta: quem quer receber a Cristo hoje? Ah, semana que vem. Rapaz, aí vem prostituta, homicida, assassino, charlatão, cafetina. Sente a presença de Deus, vem para Cristo chorando, lavada na mesma. Demônio manifesta, a gente repreende, sai caída, a gente levanta, dá copo d'água, pega o número do WhatsApp, daqui a pouco obreira, daqui a pouco missionária, daqui a pouco pastora, daqui a pouco serva, salva, lavada, remida, arrebatada. Aí não. Aí vem o outro que vem à igreja todo domingo, participa de toda a conferência, dá dízimo e tudo, dá oferta e tudo, semblante de crente, jeito de crente, vocabulário de crente. Você pergunta: você é crente? Ele diz: sou não, mas gosto. Aí você pergunta: quer fazer uma aliança com Cristo? Ele diz: hoje não. É possível.
problema é o quê, irmã Camila? Não está sentindo? Não. Sentindo tá, só que não é fiel ao que sente. Ele entendeu o que estava acontecendo com ele e desceu. Agora aos crentes em Jesus, escuta aí que eu vou fechando aqui. Aos crentes em Jesus. Aos crentes em Jesus. Ai, Senhor, eu não sei qual é o meu chamado. A irmã Camila está pregando de propósito. Deus, o que eu faço? É para eu cantar? É para eu pregar? Deus, eu te amo. Me fala o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer. Irmã Camila, ore por mim. Ore por mim, porque o que Deus me mandar fazer, eu vou fazer. É isso mesmo? Então, ok. Sabe qual é o problema? Deus quer falar. Deus não tem prazer que você tenha dúvida de como servir. Mas sabe por que Ele não responde? Porque você pergunta de cima. Quando Paulo sentiu que estava cercado, antes de fazer as perguntas, que a pergunta foi: quem és, Senhor? Eu estou diante de quem? Me rendi diante de quem? Primeiro ele desceu. Depois ele perguntou. E aí depois que ele perguntou, Jesus respondeu. Porque Jesus tem prazer. Jesus não gosta de dúvida. Aquele que duvida é como as ondas do mar. Vão, mas não rompem. Tem ministérios aqui assim: vá, volta. Sobe, oscila. Pensa que vai, cai. Sabe por quê? Porque você pergunta de cima. Está se achando super crente. Ah, porque se Deus me falar, eu vou fazer a vontade dele. Porque eu estou aqui para fazer o que ele... então desce. Não, mas não desce. Você quer saber se é para cantar ou para pregar. Que é para saber se o que ele vai te dar vale a pena você deixar o que está carregando até aqui. Agora, se você descesse e dissesse: Deus, eu não sei para o que é. Se é para pregar, se é para orar, se é para interceder, se é para limpar banco de igreja, se é para ser cantineiro. Eu estou descendo para dizer para o Senhor que seja o que for, eu estou aqui. Desce primeiro e pergunta depois. Ai, irmã Camila, mas eu conheci alguém que teve um sonho. E Deus falou com essa pessoa: eu te chamei para ser isso e aquilo. Poxa, que lindo. Porque quando alguém pergunta assim para mim: Camila, como é que foi o seu chamado? O culto acabava e eu ficava babando no altar, babando. Eu me lembro de dias que minha mãe me trazia a toalhinha, porque eu estava fazendo sujeira e ela é presidente do corpo diaconal da igreja. E eu babava e batia no púlpito e esperava todo mundo sair. Se você acha que eu grito, você não tem noção do que eu fazia naquele tempo sozinha. Era eu que limpava a igreja muitas vezes. Então eu tinha algumas regalias. Quem serve tem algumas regalias. E entre um banheiro e outro, uma sacola de lixo da privada e outra... Entre uma cantina e outra, ali no altar de Deus eu babava, chorava e brigava. As minhas orações eram em juízo. Coisa de maluco. E Deus foi começando a revelar todo o seu querer e cumprindo a sua vontade. Então quando alguém me pergunta: ai, irmã Camila, como é que Deus te chamou? Eu falo: olha, eu te juro que eu não sei, porque eu me oferecia tanto. Tanto. Que eu não sei se foi Ele que me chamou, se fui eu que insisti. Desce. Desceu, Deus respondeu. Jesus respondeu. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou falando de renúncia. Sentiu, desce. Mas uma geração que não quer perder nada também não está pronta para ganhar nada. Quer vir, mas não quer parar de fazer sexo antes do... Não aplaude não, que eu vou falar muito sério agora. Não aplaude não. Começa a clamar misericórdia. Sente a presença de Deus, se arrepia com Deus. Foi chamada por Deus. Mas não consegue ficar sem fazer sexo sábado com o namorado. Vem para a casa de Deus, se tortura diante de Deus. Sacrifica ofertas diante de Deus. Sabe que foi chamado por Deus. Mas não consegue largar as práticas pecaminosas. Não quer largar o suborno. Não quer largar o sistema corrupto da tua empresa. Ai, mãe, eu não posso. Aí quando a gente pergunta se quer aceitar Cristo, diz: não, primeiro eu vou resolver minha vida. Está pensando que tem vida sem Cristo? Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas Camila, o que eu faço? Você vem com tudo que está. E quando for embora, tudo fica aqui no altar.
É Ele que faz essa obra. O que você não está entendendo é que você não pode resistir. Chegou a noite de você descer. E vou te dar uma palavra de esperança para você não achar que é só coro. Depois que ele desceu, a palavra de Jesus foi essa: agora levanta-te. Ah, não, vou falar de novo, porque eu já vi que você é melhor do que isso. Chegou descendo, mas foi embora de pé. Chegou por baixo, mas foi embora por cima. Chegou como torturador, mas vai sair para ser missionário. Agora levanta-te, levanta-te, porque você entra na minha presença caído, mas sai de pé. Você entra falido, mas sai bem sucedido. Você entra humilhado, mas sai honrado. Você entra alcoolizado, mas sai liberto. Você entra indignado, mas sai cheio da paz que excede todo entendimento. Levanta e entra. Ué, entra. Dá um glória aí para eu fazer uma coisa feia aqui. Meu Jesus. Ó, entra na cidade. Quem lembra a cidade? Isso. Vou te botar na bolsa junto com o baterista que eu vou levar. Ó, Damasco. Damasco é a terra que ele queria entrar quando estava indignado. Damasco é a terra que ele queria entrar quando estava errado. Damasco era a terra que ele queria entrar quando não conhecia o propósito. E o diabo tem dito para as pessoas: não se entregue ao chamado, não. Não viva ministério, não, porque ministério consome, obra de Deus consome. Igreja mata. Igreja não mata não, meu irmão. O que mata é não tirar férias. Ah, igreja mata. Mata não. O que mata é decepção, traidor. Obra de Deus é uma bênção. A igreja é uma tábua de salvação para muita gente que lá fora já estava arrebentado, mas aqui dentro descobriu que tinha talentos, tinha vida, tinha propósitos. Mas o diabo cria um sofisma. Mentira, irmã Camila? Não, sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que contém muitas verdades. Então você acaba pensando que é uma verdade. Mas porque uma coisa tem algumas verdades, ela não é verdade tendo mentiras. Então o que o diabo faz? Ministra algumas coisas que são verdade e contém nessas coisas algumas mentiras, para que, confundido pelas verdades, você acredite nas sofisma. E ele diz assim: obra de Deus é coisa séria. Verdade ou mentira? Quem dedica a vida para Deus, quem dedica ministério para Deus, tem que dedicar a vida. Verdade ou mentira? Para viver os sonhos de Deus, você tem que perder os seus. Verdade ou mentira? Mentira. Você viu que o sofisma é tão grande que eu queria? É porque a câmera e a estrutura de som não vai conseguir captar. Unissoantemente vocês disseram verdade na primeira. Unissoantemente vocês disseram verdade na segunda. Quando eu coloquei a terceira circunstância, metade disse verdade e a outra metade disse mentira. Foi ou não foi? Mentira. Por quê? Quem disse verdade? Quem conseguiu realizar sonhos depois que conheceu Jesus. Quem disse mentira? Quem renunciou a alguma coisa que acreditava que era o melhor e achou que perdeu o sonho para fazer a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu aqui agora. Mas por que eu vos afirmo que é mentira? Primeiro, se você ainda não realizou um grande sonho, você pode ter certeza que Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus trabalha. Trabalha. Presta atenção. Não estou falando de ficar com o marido que não é seu, não. Estou falando de sonho. Estou falando de coisa íntegra. Estou falando de coisa linda de Deus. Aqui, ó. Fez terra, descansou. Fez lua, descansou. Fez mar, descansou. Fez dinossauro, teve descanso. Fez leão, teve descanso. Fez macaco, teve descanso. Criou erva, semente, fruto. Regou a terra. Criou os limites. Criou tudo e teve descanso. Estabeleceu o firmamento e descansou. Criou o homem. Nunca mais descansou. Jesus vai ser assunto aos céus milênios depois da criação da humanidade. Olha como é que Jesus vai para o céu. Eu vou para o meu Pai.
Vai não, Senhor, fica, não posso. Por quê? Porque eu trabalho e meu pai trabalha até agora. Aí você lembra de Isaías falando, ancião de dias, pai da eternidade. Se ele é pai da eternidade, criou a eternidade, porque Deus não existe, Deus é. Aí você pensa, se alguém que trabalha desde a eternidade, vixe, está trabalhando muito. Trabalhando para quê? Para se autossustentar? Deus não precisa, Deus não subsiste, Deus é. Agora, Isaías disse pelo que ele trabalha. Ele disse, porque desde a antiguidade. Por que não diz desde a eternidade? Porque não foi mato que fez Deus trabalhar. A terra é mais obediente que a gente. Ele diz, cada erva dê semente segundo a sua espécie. Cada animal germine segundo a sua espécie. Produz erva verde, o campo, o mar. E desde então a terra obedece. Quem é que dá trabalho para Deus? Faz essa cara de rogado. Por que não diz que ele trabalha desde a eternidade? Por que diz que ele trabalha desde a antes? É diferente. Ele está dizendo, trabalha há muito tempo, mas não trabalhei desde sempre. Só comecei a trabalhar depois que criei vocês. Fica constrangido não. Isso é alegria. Desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, nem com o olho, um Deus. Se esse é o seu Deus, adore a Ele nesta noite. Um Deus que trabalha. Um Deus tão justo que não te pede nada que primeiro não tenha te dado. Um Deus que não tira de você nada que primeiro possa te restituir, nada que antes possa te compensar, nada que antes possa te aumentar. Um Deus que para provar que te ama, não pede você para provar o amor, mas para provar o amor dele, entrega o filho dele por amor de você. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Outra coisa, Deus trabalha para quem precisa ou para quem espera? Espera. Ou seja, não é necessidade que move a Deus. Se fosse para quem precisa, não tinha mais nenhum mendigo debaixo da ponte. Deus trabalha para quem espera. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Satanás está desconstruindo ministérios. Está desconstruindo projetos incríveis, realizações pessoais maravilhosas, coisas que precedem a eternidade, coisas que não falam do porvir, coisas que Deus quer te dar agora. E Ele está desconstruindo isso, fazendo uso de sofismas, dizendo que Deus não vai realizar, que você vai ter que perder tudo, que Deus não vai te dar nada. Mas não foi o que Ele disse. Ele disse assim, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Sabe o que Ele está dizendo? Você não é para mim o que você acha de você. Ele está dizendo, eu penso de você coisas muito melhores do que você acha de si mesmo. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que eu quero. É isso que Ele diz, eu vou obrigar vocês a fazer o que eu quero, para vos dar o fim que vocês... Lembra que o querer é dele? E o efetuar também? Por que Ele pode dizer o fim que vocês desejam? Porque no fundo Deus sabe o que você quer. Só que você não sabe como chegar lá. É por isso que você vem fazendo a coisa errada, acreditando que está fazendo a coisa certa. Aí Deus te cerca para te dizer, aqui ó, vem para cá. Ele quer entrar onde? Ou seja, isso é o que a gente quer antes de conhecer a Deus. A gente tem planos antes de conhecer. A gente tem projetos antes de ter uma experiência com Jesus. Primeiro eu vou fazer a faculdade, depois eu viro crente. Primeiro eu vou casar, depois eu viro crente. Depois que eu construir minha casa, eu vou ser uma bênção. Pastor, não conta comigo agora não, porque eu estou numa empresa. Mas quando essa sociedade estiver resolvida, aí eu vou ser o melhor obreiro que você viu. Mas Camila, eu sei que eu tenho um chamado de missionária, mas eu vou primeiro terminar aqui um curso. E depois eu me dedico à obra de Deus. Você está sendo movido por sofismas, porque você acredita que se você dedicar o que Deus está te pedindo, o que Deus está te cercando, você prejudicará
o que você pensa ser melhor para você, mas você não sabe que o que Deus tem para você é melhor do que o que você projetou para você. Mas para que não pareça que ele destruiu o que você sonhou, veja, ele vai pegar tudo o que Paulo queria, que era entrar em Damasco antes. E quando ele diz assim, levanta, ele não diz levanta e vai embora. Ele diz levanta e entra na cidade. Qual é a cidade? Vem, gente, qual é a cidade? Deus está dizendo, desconstrua os sofismas do diabo na sua mente. Porque ele quer te dizer que no dia que você disser sim ao chamado, você vai perder faculdade, você vai perder casamento, você vai perder seus sonhos. Mentira do diabo. O que Deus está dizendo é, você vai chegar onde você quer. E o que é que você não está entendendo? Que você chega onde você quer, mas você chega como Ele quer. É Damasco que você quer entrar? Tá. Só que olha como é que ele quer entrar. Quer entrar chutando, quer entrar arrombando porta, quer entrar puxando pelo cabelo. E ele acredita que essa é a melhor maneira. Quer entrar esfregando carta de autorização para torturar cristãos. Você criou um plano e você acha, eu não posso me dedicar a uma experiência com Deus agora, porque essa experiência vai me tirar do plano. Primeiro eu vou fazer o meu plano. Agora veja, deixou ele pegar a carta, deixou ele caminhar quilômetros, para quando chegar na porta dizer, sem mim você não passa. Leva mal não, mas eu vou falar. Tem gente aqui que é muito engraçado. Por que você não veio na ceia? Porque eu estou estudando para o vestibular. Por que você não veio para o culto? Porque eu tenho que fazer uma prova. Tá bom. Aí faz, não passa. Primeira segunda-feira, campanha da vitória. Ele é o primeiro a chegar. Faltou para passar. Não passou. Aí ora para ver se passa. Mas Camila, o que você está dizendo? Desculpa, mas tem gente aqui que só vai entender se eu falar desse jeito. Você não está entendendo que fazer a vontade de Deus realmente não é fácil. Mas fugir dela vai te dar muito mais trabalho. Então desce logo. Ele te chamou para quê? Para quê ele te chamou? Ele está te dizendo para se render. Vai ficar jogando isso para domingo que vem, sábado que vem. Ai, no culto da virada. Fala para uns 3 aí, desce logo. Não, sussurra para ele não ficar sem graça, diz, desce logo. Deus te trouxe aqui para te dizer, filho, filha, você vai chegar onde você quer. O que você quer ser? Você quer ser político? O que foi que te disseram? Que crente não pode ser deputado? Sufisma. O que foi que te disseram? Você quer ser o quê? Empresário? O que te disseram? Que não dá para ser pastor e empresário? Sofisma! O Senhor está perguntando aqui, o que é que te realiza? Em que você se completa? Você se completa glorificando meu nome. Então, para glorificar meu nome, entra na cidade. Toma posse do que você quer. Vai lá e diz que foi eu que te introduzi. Agora tem uma coisa. Você vai chegar onde você quer, mas vai chegar como eu quero. E como eu quero é muito melhor do que como você planejou. Oh! Jesus disse para ele, levanta. E eu vou dizer isso agora e a palavra de ordem. Ajeita essa bolsa e se prepara, porque você vai ficar de pé num salto de glória. Não me vem levantando cheio de artrite e artrose, não. No 3 você levanta para possuir o que Deus vai usar para glorificar o nome dele na tua vida. Depois de descer, o Senhor disse, levanta-te. Levanta e entra. Levanta e toma posse. Levanta. Olha aí para alguém e diga, vai ser como você, vai ser aonde você quer. Diz, vai ser aonde você quer. Mas vai ser como Deus quer. Deus vai abrir uma porta. Deus vai te fazer viver uma experiência extraordinária.
Mas Ele te trouxe aqui para te dizer: é o que você quer. Eu vou dar o que você quer. Mas vai ser como eu quero. Porque alguém diz, os fins justificam os meios. Deus não partilha dessa ideia. Deus não partilha dessa ideia. Para ver resultado, precisa haver correção no processo. No processo. Deus não vai mexer no que você quer. Deus vai mexer em como você vai tomar posse. Ok? Aí, desculpa, mas eu tenho que pregar toda a verdade. E pregando toda a verdade, preciso dizer a verdade que há uma divergência no texto. Sabe qual é a divergência? Nesse de 9, capítulo 9, vai dizer assim: e os varões que iam com ele, porque tinham pessoas à volta dele. A vida continua independente das nossas experiências individuais. Então, a divergência que vos falo diz o seguinte no capítulo 9. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo nada. Capítulos mais à frente, quando a narrativa histórica da mesma experiência é citada em Atos dos Apóstolos, vai dizer diferente. Vai dizer assim: e os varões que iam com ele viram uma luz, mas não ouviram. Divergiu. Ó, divergiu. E olha eu para a divergência. Sabe por quê? Porque eu não posso basear as experiências pessoais que eu tive com Deus baseado no que quem está à minha volta sentiu, baseado em como ouviu. Preste atenção. Capítulo 9 diz: os varões que iam com ele ouviram, mas não. Mais à frente diz: não foi isso. Eles viram, só não ouviram. Só que me responda. Jesus apareceu para os varões ou para Paulo? Paulo viu ou não viu? Ouviu ou não ouviu? Capítulo 9. Capítulos mais à frente, mesma narrativa. O Senhor apareceu para quem? Para os varões ou para Paulo? Varões ou para Paulo? Paulo viu ou não viu? Ouviu ou não ouviu? Capítulo 9. Ele desceu porque reconheceu, sim ou não? Capítulos mais à frente, ele desceu porque reconheceu, sim ou não? O que você está dizendo, irmã Camila? Estou dizendo que o que eu vivo com Deus não é baseado no que quem está à minha volta está sentindo. Que o que eu vivo com Deus não é baseado nas experiências que os outros tiveram. A experiência é sua e Deus te trouxe hoje aqui para dizer: honre a sua experiência. João capítulo 9. Um cego de nascença vai ser curado por Jesus. E como qualquer um que professasse dizer que Jesus era o Cristo deveria ser expulso da sinagoga, depois que o cego de nascença curaram, disseram: não acredito que ele antes havia sido cego. Olha o que eles estão dizendo: eu não acredito na experiência que esse homem teve. Chama os pais dele para a gente saber se ele era cego mesmo. Vem os pais. Esse menino era cego? Sim senhor, nasceu cego, desde criança ceguinho. E agora como é que se abriram os seus olhos? Aí eu não sei, ele tem idade, pergunta para ele. Chama de novo o que dantes havia sido cego. Me diga aí, como é que tu foi curado? O homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. O que ele está dizendo? Jesus me? Isso, Jesus me? Aí eles dizem: nós não acreditamos. Dá glória a Deus, porque este que tu dizes que te curou é pecador. Aí o homem vai saindo da sinagoga, olha para trás e diz assim: olha o que o cego diz. Cego não, o que dantes havia sido cego. Ele diz assim: se é pecador ou não, eu não sei. Sabe o que ele está dizendo? Quem fala do que não sabe são vocês. Ele diz assim: uma coisa eu sei. Sabe o que ele está dizendo? Vou falar para vocês a minha experiência. Se é pecador ou não, eu não sei. De uma coisa eu sei: que eu era cego. E agora veja. Agora eu te pergunto: a crença deles no milagre do cego muda o milagre do cego? Como eles definem
definem a experiência do cego muda o milagre que Jesus fez na vida dele. Então por que o culto acaba? Quando acaba, você fica perguntando para quem não veio se eles acreditam no que Deus falou contigo na igreja. Por que num culto como esse você espera alguém pegar na tua mão para te trazer no altar? Na hora que a gente pergunta quem quer vir fazer uma aliança com Deus, a experiência é individual e Ele não vai empurrar ninguém. Mas chegou a hora e a noite de você entender que está cercado. E a atitude mais sábia hoje aqui é se render. Aos crentes em Jesus, eu vos digo, rendam-se ao chamado. Porque senão no final de suas vidas vocês terão carro, casa, dinheiro, pouca saúde para desfrutar, estabilidade física e vazio emocional, vazio espiritual. Esse é meu despertamento para vocês. Vivam o chamado. Crentes em Jesus, qual é a sua missão? Faça ela. Irmã Camila, não sei qual é. Encontre fazendo. Vai tirar lixo de banheiro, entra na escala. Visite as pessoas. Fale de Jesus no ônibus. Dá teu jeito, se ofereça. Se ofereça para algo que glorifique a Deus, algo que chame a atenção de Deus. Faz uma reunião na praça. Você não precisa de igreja apenas como instituição para ser e para exercer a sua chamada. Aqui é o lugar de reforço, aqui é o lugar que você está ligado ao corpo de Cristo. Estabelece uma reunião na praça. Faz uma célula de devocional em casa, dá teu jeito, se ofereça. Faça alguma coisa que glorifique a Deus e você vai encontrar o propósito da sua vida. Aos que estão aqui nesta noite, que não vieram ontem na hora que eu chamei na frente, que estão afastados do caminho do Senhor, amam ao Senhor, conhecem, mas não estão no centro da sua vontade, porque estavam amarrados por sofisma. Minha palavra, a palavra de Deus em mim, para vocês é: renda-se logo. Você está cercado. Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela vai fazer o aguilhão te ferir. Vai fazer você chorar sempre pelas mesmas coisas. Quem está no lugar aí, ó, que já é crente em Jesus, bota a mão no coração. Irmã Camila, sou filho da salvação, já fui no altar, já reconheci a Jesus como Senhor, mas hoje a irmã pregou para mim, porque eu tenho deixado algumas coisas do ministério, da chamada de Deus para depois. Eu tenho honrado a Deus de boca e não com obras. E hoje eu estou constrangido, irmã Camila. Oh, a palavra de Deus me constrangeu em amor. Bota a mão no coração. Comece a orar pela sua vida e peça ao Senhor que a experiência que você viveu com Ele seja o suficiente para te alimentar, para te fazer entender que você vai chegar aonde você quer, porque o querer não é seu, é dele, e Ele vai efetuar. Agora eu vou pedir o meu irmão aqui, que já virou meu chapa, minha irmã aqui, de voz angelical. Eles vão entoar o refrão de uma canção. Quando eu disser 3 e eles começarem a cantar, você que está aqui está afastado dos caminhos do Senhor. Você que está aqui e ama ao Senhor, mas não pertence ao corpo de Cristo, não pertence a nenhuma igreja evangélica. Não interessa como eu me visto ou como está a pessoa do teu lado. Tudo o que interessa agora é a sua salvação. E ela só depende de uma atitude de fé sua. Qual? Vim como você está. Você precisa entender que está cercado. Então, se você acredita que você nasceu para cumprir um propósito, você precisa entender que o início desse propósito é compreender que a sua salvação já foi garantida. Quando eu disser 3, quem se afastou, quem se diz desviado dos caminhos do Senhor, vai tirar o pé do chão e vai vir para o altar. Mas Camila, já sou crente, congrego na igreja do fulano de tal, mas posso ir aí orar? Não. Você vai orar aí onde você está. No 3, pode ser uma alma, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro, porque ontem fizemos o convite e vieram muitas. Mas talvez tenha alguém aqui hoje que veio ontem, mas não veio ontem, e o Senhor está te dando uma chance hoje. Gente que no próprio coração pensou: se me chamar amanhã eu vou. O Senhor está dizendo: é o seu dia, a sua hora. Eu conto 1, a igreja começa a orar.
2. Já está vindo, pode chegar, meu irmão, fica à vontade. Vai chegando, isso, fica aqui no